Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Dou graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por todos que têm participado aí dessas lives com a gente. E hoje, com uma novidade, nós estamos transmitindo essa live pelo Facebook e também pelo YouTube, tá bom? Lembrando que o motivo de estarmos transmitindo também pelo YouTube é porque a próxima live será apenas pelo YouTube, correto? Então, para você estar acompanhando, se inscreva lá já na página, né? Se quiser assistir agora, já pelo YouTube, é até melhor, porque aí você já se familiariza com a plataforma e vai ser bem melhor para vocês. Mas a próxima live já vai ser diretamente pelo YouTube. Não irei mais transmitir live diretamente pelo Facebook, correto? Então, os irmãos aí que já estão nos acompanhando, já passa aí para as pessoas que vocês convidaram e também nos acompanham. Hoje nós não vamos colocar os hinos antes, tem uma mensagem um pouquinho mais extensa e um pouquinho mais dura, uma mensagem um pouco mais difícil. Então eu peço muito a sua atenção, tá bom? E quando eu colocar essa mensagem lá no YouTube, ela vai estar sem cortes nenhum. Normalmente eu estou cortando os louvores, hoje não vai ter louvor, só no término da mensagem, e vou deixar esses recadinhos aí que eu estou dando já para ajudar alguns irmãos que chegam mais tarde na live, né? Porque a maioria acostumou com a questão dos louvores e daqui a 15 minutos a maioria está entrando, tá bom? Então vamos aí iniciar. Abra a tua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 23. Nós vamos estar aí meditando, estudando, na verdade, né, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Lembrando que essa mensagem vai ter duas partes. Então, essa é a primeira parte da mensagem. Nós vamos estudar juntos essa primeira parte, né? E 1 hora aí de palavra. E vamos postar na plataforma do YouTube. Não vamos postar essa mensagem hoje, não vamos deixar ela no Facebook hoje não. Então, quem quiser assistir vai ter que ir lá na plataforma do YouTube, tá bom? Gálatas capítulo 5. As obras da carne e o fruto do Espírito, primeira parte. Versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? É um texto bastante... Até salientar aqui que algumas palavras nós vamos ser claros e objetivos na mensagem, tá bom, irmãos? Vamos tratar aí na íntegra
o que o texto nos ensina, certo? Futuramente vou estar fazendo um estudo mais detalhado ainda e postando, apagando essa mensagem lá do YouTube e postando um mais detalhado ainda. Por que isso? Porque você vai perceber aí a importância que há nessa palavra. E aí você vai perceber o quanto eu e você muitas vezes estamos tão longe de Deus. Tá bom? Então vamos prestar bem atenção aí no que essa mensagem aí tem para nos ensinar, tá bom? Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana, ou a natureza pecaminosa, do que aí que Paulo nos apresentou, correto? Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, o carnal e o espiritual, né? Ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica, e bem específica, né? Tanto das obras da carne como do fruto do Espírito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as obras da carne. Não vou me ater hoje à questão de textos originais, mas da maneira que eu vou passar aqui, vai ser o suficiente para que vocês entendam o que o texto, a íntegra do texto quer dizer. Vamos lá. Obras da carne. Primeiramente vamos falar da carne em si, né? É a natureza pecaminosa. Isso nós estamos trazendo essa parte espiritual. Então preste bem atenção. A carne é a natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Então vamos lá. A carne, os desejos dela, os desejos carnais, continuam no cristão, mesmo depois dele ir lá na igreja levantar a mãozinha e Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Os desejos da carne permanecem. Acabou. O decorrer do estudo vai nos mostrar algumas coisas e você vai entender. Então assim, permanece. Por quê? Porque independente de nos tornarmos libertos por Cristo e seres espirituais, ainda habitamos num corpo físico. Nós não somos este corpo. Nós somos espírito que habita dentro deste corpo. Então somos ludibriados, se assim posso dizer, pelos desejos desta carne. Vamos perceber aí que às vezes eu estou olhando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, é porque eu estou com a câmera do YouTube e a câmera do Facebook, correto? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao versículo 8 e o versículo de número 13 nos diz o seguinte: porque a carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Também em Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e versículo 21, nos diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes
opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca ou a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então presta bem atenção. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos dá um aparato espiritual tremendo. Ferramentas infinitamente poderosas para que nós venhamos vencer os desejos da nossa carne. E esses desejos, essa inclinação da carne para as coisas deste mundo, ela é contrária à inclinação do Espírito. Lembra que eu falei que nós somos o Espírito, né? A parte aí do Espírito de Deus. Espírito, porque nós somos divididos em três: espírito, alma e corpo. E nós somos o Espírito que habitamos. De onde saiu esse Espírito? Esse Espírito está lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e sopra nas narinas do homem, e o homem, né, ganha vida. Então aquele fôlego, aquele sopro, somos nós. Somos o Espírito que foi soprado dentro do corpo, como Deus fez com Adão. Para que Deus nos tire deste corpo, do mesmo jeito que Ele soprou, Ele puxa. É instantâneo. E é fácil isso para Deus. Então por isso que nós temos que prestar atenção, literalmente, no que nós andamos fazendo da nossa vida. Nós estamos aqui na terra, né, para glorificar o nome de Deus. Vou explicar. Quando eu digo para glorificar, não é para ficar assim, glória a Deus, glória a Deus. Entenda. O que Deus espera, não é proibido também você glorificar, aleluia, glória. Não, de forma nenhuma. Mas essa glória, essa glorificação que Deus quer é comportamental. O livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que prestar bem atenção que a nossa insistência nas coisas de Deus nos dá vida, e vida com abundância, e paz. Agora a minha insistência no pecado, ela me leva à morte. E eu não estou falando só de morte espiritual, eu estou falando de morte física. Mas vamos continuar o texto aqui. Tem coisa aí. Vamos lá. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus, como fala aí no versículo 21 do livro de Gálatas, capítulo 5. Por isso essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada. Numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo, como diz aí na nota de Romanos 8, versículo 4 ao versículo 14, correto? As obras da carne, elas incluem, em primeiro lugar, elas incluem alguns itens aí, que nós vamos entender melhor ainda, essa questão toda. Então nós falamos aí um pouquinho do que é a carne em si, a questão da manifestação do desejo físico. Então o texto aqui deixa eu pegar aqui, o texto aqui em Gálatas capítulo 5, ele trabalha a questão de uma explicação a princípio de como é esse conflito entre o espírito e a carne. Então nós começamos no 5:19. Mas nós vamos dar uma lida aqui, ó, no versículo 16 até o 18. Capítulo 5, versículo 16 até o 18, ó.
diz o seguinte, perdão, digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Então, o que Paulo está falando aqui para os Gálatas e o que ele fala para nós hoje? Que se nós andarmos na presença de Deus, no Espírito de Deus, as influências de Deus em nós toma conta de tal maneira que quando se manifesta em nós aquele grito carnal pro pecado, nós vamos ter força espiritual para vencer as vontades da minha carne. Correto? Diz mais, ó. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma guerra em nós. 24 horas. Há uma guerra contra o nosso espírito pela carne e pelo nosso espírito contra a carne. Então os dois estão 24 horas se opondo, um conflito tremendo. E aí você passa alguns dias na bênção, orando, numa paz tremenda. De repente, lembranças, o pecado bate à tua porta. Como? A porta do teu coração. Desejos. Desejos começam a aflorar do coração, da mente, e aí você começa a trazer à memória coisas que não dão esperança de salvação, esquecendo o que está escrito em Lamentações 3:21, que diz para trazermos à memória, né, aquilo que nos dá esperança para a salvação em Cristo. Então, se você tomou a decisão, repito, nós falamos no início, mesmo depois de crentes, esses desejos carnais, eles vão permanecer. Mas é buscando a presença de Deus que nós temos a capacidade de vencê-lo. Agora, se você se intitula um cristão e está andando de qualquer jeito, se você se intitula um cristão, diz a palavra que o crente, ele é luz e nos aconselha a andar de noite. Olha só, presta atenção. A Bíblia nos aconselha a andarmos à noite como se fosse de dia. O que isso quer dizer? Que da mesma maneira que eu ando durante o dia, todo mundo me vendo e vendo a clareza do meu proceder, do meu comportamento, à noite eu tenho que andar como se estivesse andando de dia, com a mesma clareza de proceder e limpeza. Eu não tenho que andar pelo mundo, dia ou noite, como se fosse um pecador, um prostituto, um ocultista. E eu digo ocultista no termo de fazer coisas escondidas. Agora eu sou crente. Eu estou segurando um pouco para não acelerar, né, coisas que ainda estão por vir. E o versículo 18 que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou guiado pela lei, pela lei que me leva ao pecado, mas pela lei do Espírito e vida, que está em Romanos capítulo 8. Correto? Vamos lá. Vamos falar aí de do primeiro item, né? Primeiro item que comprova uma obra carnal, uma obra física na minha vida. Então, a primeira obra é a prostituição. Prostituição significa imoralidade. Então, uma pessoa que é prostituta, um homem, uma mulher, e prostituição que eu digo, não é só pessoas que fazem uso da prostituição como profissão, não. Tem pessoas que não fazem uso da prostituição como profissão e também se prostituem. Então a prostituição, ela significa imoralidade sexual de todas as formas.
correto? O sexo fora do casamento, a traição entre o casal, o sexo antes do casamento e muitas outras coisas que vão vir por aqui que vocês vão ver. Vamos lá. Isto inclui também gostar de quadros, filmes pornográficos ou publicações pornográficas. A internet, revistas. Isso é prostituição. Ah, mas eu só estou olhando. E o desejo que a imagem gera em você? Principalmente para os casados. Você é casada? Você é casado? E está visitando sites na internet, ou vendo revistas, e assim vai. Isso é prostituição. Para casado, isso é adultério. Vamos seguir aí. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer que mandar embora sua mulher, ou o esposo também, a não ser por causa de prostituição, faz que ela ou ele cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada ou com o homem que foi repudiado, comete adultério. O que Jesus está dizendo aqui? Que a separação do casal só é permitida no caso da traição. Isso dá o aval para o que foi traído. Quem foi traído tem o aval de Deus e o aval da lei. E a pessoa que traiu, biblicamente, ela pode casar de novo? Negativo. E o traído? Traído pode. Não foi ele? Não foi ela que fez? Ou ele? Então isso não era só para aquele tempo não, é para os tempos de hoje. É Novo Testamento. Mas na verdade o que Jesus espera, na verdade, não é nem a traição, não é nem a separação, porque ele preza pelo perdão. Na verdade ele aguarda o perdão, sim, sim. Eu vi uma frase na internet, acho que ontem, por esses dias, que estava dizendo assim: se você for até para mulher, conselho para mulher, se você for até o teu pastor dizer que o teu marido está te espancando e ele dizer para você ir orar, denuncia para a polícia tanto o marido quanto o teu pastor. Sinceramente, muitos aí que vai ver na internet pode se virar contra essa minha opinião pessoal, mas o caba tá espancando a mulher. Entramos até em outro caso, né? Tava falando da prostituição, mas Deus sabe por quê. O cara tá socando a esposa. Vamos lá. Tá socando a mulher. E aí o pastor fala pra mulher pra ela ir orar. Irmão, eu até creio no poder da oração, eu creio. Tem mulheres aí que buscou pelo marido e o caba foi transformado. Mas tem casos e casos. Tem caso aí, irmão, que se não denunciar, o caba mata. Então, usa as ferramentas. Você pode até continuar orando pelo cara. Mas se o negócio estiver grave, continua orando por ele. Mas denuncia também. Isso não é falta de fé em Deus. Mas Romanos capítulo 13 fala que as autoridades são vingadoras de Deus contra aqueles que infringem a lei. E bater na mulher é infringir a lei. Então é questão de sabedoria. Então tem muito crente que pode assistir esse vídeo e falar assim: o irmão podia aconselhar, vamos lá, a só orar. Não. Que Deus te abençoe.
bom? Deus te abençoe. Vamos lá, Atos 21, 25 diz assim: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e de sangue, e de sufocado, e da prostituição. Então a Bíblia é regada de conselhos contra a prostituição, né? E os termos aqui, existem os termos aqui, eu falei que ia fugir um pouco disso, né? Mas existem os termos originais aqui que trazem a conotação para a prostituição em vários trechos bíblicos, tá bom? Segundo item das obras da carne é a impureza. A impureza é o segundo item, tá bom? Impureza significa pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, que é um pouquinho da questão da prostituição, a qual nós citamos agora há pouco. Isso é impureza sexual, uma impureza carnal, né? Efésios capítulo 5, versículo 3, nos diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Entre vocês não devem haver nem sequer menção. Vocês não devem ficar falando disso. O que Paulo está falando é que isso não é assunto de crente. Assuntos de impureza, assuntos de imoralidade, como os antigos dizem, ser vergonhice, né? O assunto de crente é papo de crente, irmão. Crente fala de Jesus. Crente fala de futebol? Fala também. Crente fala das notícias? Fala também. Crente fala de política? Crente fala um monte de coisa. Só não pode ficar falando besteira, irmão. Sabe? Tá numa rodinha. Provavelmente roda de homem. Na verdade não é roda de homem só não. É roda de homem e de mulher. Aí tá o crente numa rodinha dos homens ali, a crente na rodinha das mulheres, aí surge um assuntinho ali. Um assuntinho de umas besteirinhas, né? Aí que não sei o que, umas perguntinhas bobas às vezes. Aí como seu marido isso? Né? E aí na conversa dos homens, porque a mina lá, não sei. Você é crente. Sai dessa rodinha. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na rodinha dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então presta atenção. Você sabe onde você tem andado. E eu sei onde eu tenho andado. Então vamos prestar atenção. Diz mais o texto: pois essas coisas não são próprias para os santos. Santo aqui, irmãos, eu gosto toda vez de repetir isso. Quando a Bíblia se direciona a nós como santos, não é aquela imagem dos imaculados, não. Não. Santos, direcionado a nós, crentes, significa separados. Separados das coisas do mundo. Por isso que a Bíblia nos chama, Deus nos chama de santos, porque Ele nos considera santos homens, santas mulheres de Deus, separados, santos, separado, correto? Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O interessante é que algumas coisas são citadas em alguns textos, a qual nós vamos ver o significado delas novamente aqui na íntegra.
E você vai perceber que, você vê, ó, nós lemos sobre a prostituição e sobre a impureza. E você viu que elas praticamente têm algumas características parecidas. Vocês vão perceber, irmãos, que ao todo nós vamos falar aqui, ó, de 15. Acho que é 15. Correto. 16 obras da carne. E você vai perceber durante a mensagem, né, que hoje nós vamos fazer, mas pelo que eu tô vendo, vai ter mais partes aí. E você vai perceber que um monte de detalhe, uma puxa a outra. Mais ou menos como Jesus disse, que um abismo puxa outro abismo. Vamos perceber aí, ó. Nós vamos falar agora da lascívia. Vamos falar da lascívia, certo? A lascívia é o seguinte, é a sensualidade. Tá, antes de eu explicar o resto, já vamos apimentar mais o negócio aí. Lascívia, sensualidade. Tá, vamos começar pelos homens. Por que pelos homens, irmão? Porque normalmente quando se fala em sensualidade, pensa assim, mulher. De que maneira um homem pode fazer algo para sensualizar? Pôr o dedinho na boca? Não, não é pôr o dedinho na boca, não. Não é isso, não. Vamos lá, vamos dar um exemplo, ó. Barba. A igreja evangélica, né, algumas igrejas, deixa eu corrigir. Algumas igrejas evangélicas têm o seu regime interno. A Bíblia não diz que usar barba é pecado, correto? Mas cada denominação, cada igreja, tem um regime interno. E esse regime interno de algumas proíbe o uso da barba, correto? Certo. Sendo que, se você que é homem, quer congregar nessa igreja e gosta de usar barba, não vá ficar lá arrumando briga, correto? Vá para uma igreja onde a barba é permitida. Por isso que tem igreja que para tudo que é gosto, enfim. E o que acontece? Tem igrejas que proíbem e tem igrejas que podem. Mas vamos lá. O que nós enfrentamos muito dentro da igreja, em questão da lascívia, da sensualidade, é o seguinte. O desenho da minha barba. Eu fazer um desenho na minha barba, algo bem desenhadinho, bem bonitinho, bem arrumadinho, acaba chamando atenção, correto? Chama atenção. Então vamos lá. Mas por quê? Qual o motivo de eu estar desenhando a barba? É para chamar a atenção de alguém? Por que eu fiz um negocinho mais detalhado, aquela coisinha toda charmosa, toda cheia de lascívia, sensualizando? Então é o motivo a qual se faz. Usar a barba não é pecado, mas qual o motivo que você quer deixar a barba bonitinha, quer deixar, quem tem cabelo, né, que não é o meu caso, quer deixar o seu cabelo? Por quê? Para os casados, é para chamar a atenção da tua esposa? Na verdade não, sua esposa aprovou? Está agradando ela? Se a tua esposa falar assim, não, eu gosto de você de barba, e você realmente estiver deixando bonita assim para agradar a sua esposa, bacana. Agora, se você estiver fazendo para chamar a atenção das pessoas lá de fora, isso é lascívia. Vamos usar aqui os 3 pontos que a gente já estudou, correto? Isso é lascívia, isso é impureza e isso é prostituição. Agora vamos passar aí até roupa. Até roupa. Os cabos aí que gostam de... Não é pecado também. Os cabos que gostam de fazer musculação, né? Por que você está fazendo a musculação? Para se sentir bem, né? Ou para chamar a atenção das mulheres com o seu corpo? Mesma coisa as mulheres. Por que você está fazendo musculação? Por que você está pegando tão firme aí nesse exercício pro bumbum?
para chamar a atenção da galera da rua. Isso aí é prostituição, isso é impureza e é lascívia. Tô falando com as crentes e com os crentes. Pai do Senhor Eliana, Pai do Senhor Elizabeth, né? Fortalecer aqui o recado para os irmãos que estão chegando agora. Estamos transmitindo pelo YouTube e estamos transmitindo pelo Facebook. Hoje é a última transmissão pelo Facebook. Amém? Vamos lá. Então, tanto para os homens como para as mulheres. A roupa que você está colocando, né? As mulheres, o decote que mais o seio aparece do que a própria roupa, é para quem? É para o teu esposo? E a solteira? A Bíblia fala que as virgens têm que se guardar, tem que guardar a virgindade. Para de ficar acreditando no que as coleguinhas piriguete falam. As coleguinhas ficam, nossa, você é virgem ainda? Os homens também. Os cabas ficam lá, nossa, você é virgem ainda? Vigia, rapaz, isso aí é uma coroa de glória para Deus. Se orgulhe da sua virgindade, homem. Jovem, se orgulhe da sua virgindade, jovem, a mulher. E se é adulto também, tem homem, tem mulher que são adultos e ainda são virgens. Estão se guardando. Isso é de Deus. Acabou, irmão. Não deixe entrar na mente as provocações. Não vai se vender e se dar para qualquer um, para qualquer uma, por causa de uma aventura de alguns minutos. Você vai desgraçar a tua vida. Não faz isso. Deixa fazer piada. Deixa. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, a tua salvação em nome de Jesus. Então fica firme aí em nome de Jesus. Tá bom? Pai do Senhor Nívia, agora que eu vi aqui os comentários dos irmãos aqui, me perdoa aí não saudar os irmãos, porque eu não tinha aberto aqui para visualizar quem estava entrando, tá bom? Mas a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Então nós estamos falando da lascívia. Então a lascívia é a sensualidade. A lascívia é a pessoa seguir suas próprias paixões, seus próprios desejos. Correto? E a ponto de perder a vergonha e a decência. Aí entra na questão das vestes, entra na questão carnaval. Não tem pessoas que desfilam nus? Isso é lascívia. Não tem pessoas que andam quase nuas? Então, né, é igual as filha, quem tem filha, principalmente quem tem filha, entendeu? Ah, mas não sei o que, principalmente nós somos cristãos, eu acho que tem que ter um bom diálogo dentro de casa. Tem que ter um bom diálogo, né? Porque é muito difícil pro jovem, irmão. É muito difícil pro jovem suportar a pressão do mundo. Então tem que ter um diálogo bacana em casa. Não um diálogo opressivo, mas um diálogo, irmão, com entendimento. Romanos 12, 1 e 2, né? Para trazer aí a renovação do entendimento seu e da sua filha. Então prepare essa criança desde pequenininha já, para depois não chorar. Entendeu? Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. É o que a Bíblia nos ensina. Às vezes tá macaco velho, tá nega velha, e vai fazer não, é criança, irmão. Às vezes já é adulto, você quer, vai orar agora. Pai do Senhor, Kaique, Deus abençoe. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Certo? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, diz o seguinte, ó. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade,
sexual e da libertinagem que praticaram. É interessante, né? Paulo está falando aqui daqueles das pessoas que ele ia visitar lá em Coríntios, e que ele lamentava muito por aqueles irmãos que não tinha se arrependido, não estava nem aí. Os crentes lá de Corinto, eles estavam cometendo pecados sexuais, a direção da igreja estava a par de tudo, mas deixava lá. Influência, irmão. É igual as igrejas de hoje, irmão. Tem gente que está em adultério na igreja, e a diretoria sabe, mas o dízimo é alto. O dízimo é alto, irmão. Eu vou perder essa alma aí, mas já perdeu a alma, porque ela está no pecado, e você também está no pecado. Tá ouvindo, pastor? Tá ouvindo, presbítero? Tá ouvindo, evangelista, diaconisa, os profetas, as profetisas da igreja, que Deus já revelou o mistério e não entrega? Você tá mais no erro ainda do que essa pessoa. Você tá sendo conivente com o pecado deles. Sabe? E tá deixando rolar? Sinagoga de Satanás agora? Casa da mãe qualquer uma? Coitada da Joana, né? Qualquer dia eu vou procurar saber de onde saiu esse ditado, casa da mãe Joana. Coitada das Joana, né? Entendeu? Mas temos termos bíblicos para deixar a Joana de lado nessa parte, tá bom? Para não ficar batendo na Joana. Né? A Bíblia fala isso aí, inclusive o que eu falei, sinagoga de Satanás. Faz o que quer dentro da igreja e os líderes não faz nada. Deixa rolar. Isso quando o líder também já não está aprontando a deles, e para não... né, rabo preso. Rabo preso. A real é essa, rabo preso. O caba... Pô, se eu disciplinar... Ixi, eu também estou fazendo, então... Não, irmão, fique em paz. Você já se arrependeu? Fique em paz. Ô, irmão, amém. Se arrependeu, a Bíblia fala que quem se arrepende alcança misericórdia. Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que tem que disciplinar para dar exemplo para a igreja. Ah, vai passar a mão. Aí o resto da igreja, se não disciplina, olha, o pastor não disciplinou. Então também vou fazer. Acabou. Precisa falar mais alguma coisa? Já diferente do filho pródigo, né, irmão? Filho pródigo saiu, festejou, futricou com um monte de mulher, mas ele se arrependeu e não fez mais. Lá em Corinto, o povo estava fazendo e não se arrependia não. E fica tudo sentadinho dentro da igreja, ó. Fecha o zoinho, balança o corpo, levanta a mãozinha, dá glória a Deus, entra no mistério. Fala em língua. Língua tudo suja de sei lá o quê. Só Deus sabe onde está colocando a boca. Vamos lá. Quarto ponto das obras da carne. Deixa eu correr um pouquinho para tentar pelo menos falar da feitiçaria, que vai ser só 1 hora de mensagem. E vamos ter a segunda parte dessa mensagem, tá bom? Lembrando mais uma vez que a segunda parte dessa mensagem, a transmissão não será mais pelo Facebook. Vou estar apenas transmitindo pelo canal do YouTube do Missão Quará. Então, se inscreva lá no canal do Missão Quará, lá do YouTube, né? Se quiser assistir por lá agora também, já pode, né? Se você quiser sair do Facebook e já ir lá, digita aí no YouTube Missão Quará. Vai aparecer a página lá escrito bem grande, Missão Quará. Você já se inscreve no canal e já vai dar continuidade a assistir essa mesma mensagem ao vivo lá também, tá bom? Mas a próxima vai ser pelo YouTube. Então vamos lá falar da idolatria. Aí você fala assim, a idolatria tem alguma coisa a ver com coisa sexual também? Nem te conto. Nem te conto. Vai lá no Antigo Testamento. Estuda lá sobre a corte da Jezabel. Eles sacrificavam aos ídolos e ainda tinham relacionamentos sexuais diante da imagem.
E muitas outras coisas aí, irmão. Jezabel era a maestriza do negócio. Entendeu? É igual a mulher do Potifar, né? Quem sabe o nome da mulher do Potifar? Vamos ver se os crentes estão ligeiros na Bíblia aí. Quem souber o nome da mulher de Potifar, digita o nome dela aí. Tá bom? Vamos aí falar da idolatria um pouquinho. Idolatria é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, numa instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que a de Deus e de que a sua palavra. Então, idolatria, vou repetir, idolatria é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos e também a confiança numa pessoa, numa instituição ou num objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e que sua palavra. Tem pessoas que andam com certas correntinhas e bota a confiança ali, até beija a correntinha. É o povo que vai pro futebol, né? Pega ali um amuleto deles, né? Vou pegar o elástico aqui para dar um exemplo. Aqui é a correntinha do cabo aqui. O cara tá ali, vai fazer o gol e... Ai, Deus, tá? E ainda pede para Deus, faz o Corinthians ganhar em nome de Jesus. Misericórdia, mano. Até porque ele vai perder hoje, né? Mas vamos lá. Status. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto muito interessante sobre idolatria. Particularmente, irmãos, eu sou adepto à leitura da Bíblia católica também. Por quê, Douglas? Porque eu tenho as minhas convicções. Minha mente não é moldada pelo pensamento dos outros. Então, né, eu tenho as minhas convicções, né? Vou abrir aqui na Bíblia Católica. Né? Se você tiver aí a Bíblia Católica, a do senhor irmão Pedro, seja bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia Católica aí, né? Você abre ela aí. E vai lá no livro de Sabedoria, capítulo de número 13. Tô abrindo aqui já a minha Bíblia Católica, né? Livro de Sabedoria, Pai do Senhor. Livro de Sabedoria, capítulo de número 13. Eu quero mostrar, nós estamos falando de idolatria, correto? Então eu quero mostrar algo aqui para vocês, muito interessante, relacionado à idolatria. Né? Por isso que é importante aí, se você tiver, você nos ajudar aí e acompanhar com a gente aí. Né? Livro de Sabedoria, cheio aqui. Sabedoria, capítulo 13. Vamos ver aqui. Capítulo 1. Isso. Eu quero ler, porque enquanto abre aqui, eu vou ler um texto aqui. Vou ler um texto aqui, ó, onde fala da idolatria, que está lá em Salmo 95. Salmo 95, versículo 6 diz assim, ó: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Tá bom. Existe outro Senhor que nos criou?
além do Deus Todo-Poderoso? Então assim, vamos lá. Maria, capítulo 13. Certo? Vamos ver se eu consigo aqui agora. Vamos lá, existe algum Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos, que nos criou para que nós nos ajoelhemos? É isso que está falando aqui no Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Correto? Por respeito, irmãos, nós chamamos até o pai e a mãe de senhor, senhora. Mas eles é por respeito, porque Senhor de salvação é apenas Deus. Entendeu? Lucas capítulo 4, versículo 8 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. 1 Coríntios 3, 4: Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Interessante, você vê, na época lá, o povo já, lá em Roma, o povo já estava, não, eu sigo a Paulo, o outro, não, eu sigo a Apolo, Apolo prega muito, Paulo prega muito, Paulo... Não é isso. Tanto que hoje você entra em algumas igrejas católicas, irmãos, com todo respeito, tá lá, isso não é invenção evangélica, tá lá, a estátua do apóstolo São Paulo, a estátua do apóstolo São Pedro, São Tiago, São isso, São aquilo. Porventura Jesus inventou isso? Lembra lá na transfiguração do monte, aonde Jesus se transfigurou, encontrou ali com Elias, Moisés, tal, e no fim da manifestação espiritual, Pedro disse assim para Jesus: Pai, se o Senhor quiser, eu construo uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Interessante, né, irmão? Imagina, a tenda de Jesus hoje seria a igreja a igreja da graça. Eu estou falando igreja da graça não do missionário RR. Eu estou falando da graça, da dispensação, correto? Não estou falando da denominação do nosso amado missionário, não. Né? Eu estou dando uma alusão à passagem bíblica, das 3 tendas que Pedro queria construir. Então, talvez hoje chamariam a tendinha de Jesus da Igreja da Graça de Cristo, a tenda de Moisés seria a da lei, e a de Elias, a tenda dos profetas. Eu acredito que a de Elias ia lotar. Elias era profeta. O povo de hoje só gosta de revelação. A igreja mais lotada ia ser a tendinha de Elias. Ah, certeza. Tenho absoluta certeza. Misericórdia. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes, peço-te, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu tenho que oferecer o meu corpo a Deus, não é para ídolo nenhum. Entendeu? Que este é o culto racional. É eu dar a minha vida para Deus. Aí eu vou ler o texto que abriu aqui, do livro de Sabedoria, capítulo 13, da Bíblia Católica. Vamos lá. Presta atenção. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses regentes do mundo. Opa! Bíblia Católica?
e está falando de idolatria. Aí eu te pergunto aí, crente, é pecado ler a Bíblia católica? Tá bom. Vamos ler mais. Se tomaram essas coisas por deuses, é o que está escrito na Bíblia católica. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto o seu Senhor prevalece sobre elas. Deus, né? Porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Então o Criador dessas coisas todas que eles idolatram hoje foi Deus. Então por que eu não idolatro quem criou essas coisas tão pequeninas? Correto? Vamos olhar as palavras. Versículo 4. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte. Irmão, se eu for adorar a árvore, quem é mais forte, Deus ou a árvore? Se eu for adorar uma estátua feita de barro, quem é mais forte, Deus ou a estátua? Se eu for adorar um peixe, se eu for adorar qualquer criação, quem é mais forte, Deus que as criou ou elas? Ah, meu Deus, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos, no plural. Então ele manda, comanda e está sobre todo espírito, sobre tudo e sobre todos, físico e espiritual. Deus manda em tudo, correto? Então por que ao invés de pedir para a entidade, eu não peço para quem manda na entidade? Fica para meditação. Versículo 4 aqui. Se o que impressionou o 5, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Tem um detalhezinho aqui nesse texto que eu vou mostrar para vocês aqui, quase no final. Aqui. Versículo 11, do mesmo capítulo 13 do livro de sabedoria, diz assim, ó. Assim um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras do seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava de madeira não era bom para nada. Não era bom para nada. Se não era bom para nada, vai vendo. Não passando de madeira torcida e toda cheia de nó. Então não servia para nada. Olha o que o caba fez. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a talhou com toda a arte que adquiria e deu-lhe a semelhança de um homem. Fez um boneco. Ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Tem mais coisa para ler, eu não vou ler, que eu acho que já está bem claro. Correto? Eu acho que está bem claro.
Nós estamos falando aqui da idolatria. Salmo 115. Vamos abrir também? Né? O nosso tempo já deu, irmãos. Eu vou finalizar na idolatria, mas eu vou ler o Salmo 115 antes. Né? Agora na Bíblia dos crentes. Né? Salmo 115. A Bíblia dos crentes agora. Né? Assim que dizem, né? Aí o Salmo 115 diz assim, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Aí o versículo de número 4 nos diz o seguinte, os ídolos deles, estou acertando aqui, isso. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Amém? Bem, crentes, essa é a idolatria. E tem muito mais coisas que caracterizam uma idolatria, né? E não vem ao caso agora. E também não daria tempo, né? Mas eu quero agradecer a atenção dos irmãos. Não termina por aqui, essa foi apenas a primeira parte. Lembrando os irmãos que estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube agora, simultâneo. A próxima live não será mais pelo Facebook, correto? Faremos a live agora somente pelo YouTube. Então, vai lá no YouTube, digita lá, Missão Quará. Copia lá dos convites que eu te envio. Missão Quará. A divulgação ainda vai ser feita pelo Facebook. Mas as transmissões vão ser feitas pelo YouTube toda quarta e todo domingo, né? Por enquanto, em breve também estaremos postando em breve somente os estudos, né? E as igrejas já estão funcionando, então em breve já não vai haver mais live, mas os estudos nós vamos estar postando ainda. Mas por enquanto ainda nós vamos estar fazendo a live, mas somente pelo YouTube, tá bom? Então se inscreva lá no canal, se quiser lá agora, se inscreva no canal e vai lá e deixa Deus te usar, né? Dá um joinha lá, inscreva-se no Missão Quará na página lá do YouTube e comece a acompanhar as lives por lá em breve, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E não perca a segunda parte desse estudo, né? Acredito que vai ser mais de 2, 3 partes, irmãos. Porque não adianta correr, a gente tem que conversar sobre o assunto, tá bom? Às vezes na igreja não dá tempo da explicação, né? A irmã Marli entrou agora aqui, ó. Ah, não, a irmã Marli tá... Então a gente aproveita essa oportunidade. Então, divulga aí para os irmãos, né, que tá tendo esse estudo. Anota, faz aí o que você puder, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida, a tua casa. E que o grande amor de Deus e as misericórdias do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua vida, tua casa, sobre a nossa igreja de Cristo na terra, até a volta dele. E todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cair.
E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV,